Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos continuar estudando o livro Ortodoxia de Chesterton, como nós já fizemos nas duas aulas anteriores. E vamos falar de um capítulo chamado O Suicídio do Pensamento. E eu lembrei que quando eu decidi abrir a minha escola, o NEC, isso já em 2010, 2011, né? A minha primeira intenção era compartilhar aqueles meus estudos teológicos com aquelas pessoas que estivessem interessadas em ter contato com reflexões assim um tanto mais profundas sobre religião, sobre espiritualidade, sobre filosofia, do que elas estavam acostumadas assim no seu cotidiano dentro das suas comunidades religiosas. E eu sempre me propus a dar uma abordagem filosófica aos temas cristãos que eu trazia lá. E sempre me preocupei em abordar tudo de forma bastante racional. Fiz muitos amigos também me acompanharam lá, já conheciam a forma como eu tratava esses temas e vieram estudar comigo. Um deles, porém, não quis vir de maneira alguma. Tive um amigo que não quis vir de maneira alguma, não porque ele achasse que minhas aulas não eram boas, não podiam ser interessantes. A esposa dele até insistiu bastante para ele estudar comigo, mas ele disse o seguinte: Fábio, eu não vou participar do seu curso porque esses temas teológicos não são para mim. Sabe por quê? Eu perguntei, por que não é para você, né? Porque eu sou uma pessoa muito lógica. Foi isso que ele disse para mim. Eu sou uma pessoa muito lógica. Não cabe a mim estudar esses temas teológicos. Aí eu pensei, o que ele quer dizer com isso? Não sei se vocês entenderam o argumento do meu amigo. Na cabeça dele, por ele ser muito lógico, isso o tornava ou incapaz de compreender as abordagens da religião, porque são abordagens místicas e irracionais, ou porque ele se achava, por conta dessa sua logicidade, superior aquilo que seria tipo uma superstição cristã, né? Como ele se viu uma pessoa extremamente racional, teologia para ele era algo que não lhe cabia, porque teologia não é racional. Falar de coisas espirituais e religiosas não é uma coisa racional. Só que é isso que eu quero que vocês entendam. Essa forma dele de pensar a teologia não é algo dele, específico dele. Isso aí é algo que se impregnou na mentalidade moderna. A mentalidade moderna tratou o pensamento cristão como algo irracional, como algo que não tivesse assim, não tratasse das coisas com a racionalidade necessária. Falar de cristianismo, de teologia, de religião, é como se estivesse falando de uma coisa mística, uma coisa que não tenha muito a ver com pensamento. Chesterton vai falar sobre isso nesse capítulo do livro. Bom, meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. A mentalidade moderna, ela se vê com seu cientificismo, com seu positivismo, com seu logicismo, como o ápice do pensamento humano. Ela se viu assim. Então ela realmente acreditou que havia alcançado o que de melhor a razão poderia desenvolver. Isso fica claro quando você vê o desenvolvimento da filosofia, dos pensadores. Eles se veem realmente como assim, superamos todas aquelas superstições medievais, superamos aquele misticismo bocó da Idade Média, não estamos mais presos
as amarras do pensamento religioso, encontramos a liberdade para pensar, para desenvolver o nosso conhecimento e a nossa compreensão das coisas. É assim que a filosofia moderna se viu. Então o Chesterton vai dizer o seguinte: tá bom. Realmente a modernidade ela se desgarrou do pensamento medieval, do pensamento cristão. Só que ele fala assim, o pensamento moderno ele estilhaçou o sistema de pensamento cristão, mas não negando tudo aquilo que o cristianismo ensinava, mas fragmentando os princípios cristãos. O que a modernidade fez não foi negar as ideias cristãs, isso, mas negar a unidade cristã, negar a unidade da religião. E como ele não aceitava mais esse princípio unificador que a religião dá, e fez com que cada escola e cada pensador começasse a desenvolver a sua própria filosofia de maneira isolada, essas abordagens dos pensadores, das escolas filosóficas modernas, elas começam a ser feitas sem princípios universais, unificadores. E a partir daí os problemas começam a acontecer. Chesterton vai falar que esse é o grande problema da modernidade. Essa autonomia, em vez de conduzir o pensamento humano para uma perfeita racionalidade, porque é isso que a modernidade estava buscando. A modernidade ainda é caracterizada por essa autonomia e essa confiança na razão. Então se buscou no tempo da modernidade essa razão perfeita. Mas o que aconteceu? Em vez de encontrar a razão perfeita, a modernidade, na verdade, fez com que todos esses pensamentos, essas ideias que já existiam, não fossem negadas, mas ficassem translocadas. Então Chesterton vai falar assim, quando um sistema religioso é estilhaçado, e ele dá exemplo de algo que aconteceu, por exemplo, com a Reforma Protestante, não apenas os vícios que são liberados, mas as virtudes também são liberadas. Porque a gente costuma pensar o seguinte, se você quebra o sistema como existia de religião, você vai libertar os vícios, tá? Tudo bem, né? Os vícios vão começar a andar por aí sem grande vigilância. Tudo bem, isso acontece. Mas acontece uma outra coisa também. As virtudes também começam a andar por aí sem vigilância. Não são só os vícios, as virtudes também. E é isso que o Chesterton deixa bem claro. Então o que ele quer dizer é o seguinte, que ao não mais admitir qualquer ordem externa que lhe direcionasse, como era no tempo do domínio cristão, se você não tem uma ordem externa mais lhe direcionando, o pensamento começa a vagar por aí meio sem rumo. Você não tem mais um princípio. Por isso que o Chesterton vai dizer assim, que o mundo moderno está cheio de velhas virtudes cristãs enlouquecidas. Por que enlouquecidas? Porque foram isoladas uma da outra e estão circulando sozinhas. Entende o que o Chesterton quer dizer? O mundo moderno, se você pegar as ideologias, se você pegar as ideias que existem por aí, elas são muito semelhantes às ideias cristãs. Você vai ver fraternidade, irmandade, bondade, né? Liberdade, tudo isso rola por aí. As ideologias revolucionárias, ainda que muitas vezes só de boca, continuam a defender essas ideias. Porém, qual é a diferença que Chesterton ressalta? No tempo do cristianismo, essas ideias elas estavam todas unificadas dentro de um grande sistema, que é o do pensamento cristão. Então elas se completavam harmonicamente.
Agora não, elas estão meio isoladas. E aí começa a loucura. Na verdade, se nós pensarmos, essa necessidade que a modernidade teve de rechaçar o pensamento cristão foi uma grande besteira da modernidade, porque foi motivada mais pelo ressentimento não contra o pensamento cristão. É um ressentimento contra os poderes terrenos que a Igreja Católica exerceu. Não era tanto pelo pensamento cristão. Isso você vai ver repetidamente na história do Ocidente. Ideologias e revoluções sendo feitas contra a Igreja Católica, sempre com a ideia de que a Igreja Católica é o grande poder terreno do qual eles precisam se libertar, e na esteira vinha, né, a revolta intelectual junto. Mas a gente sempre percebe que o principal era a revolta contra o poder mesmo, né, contra o poder terreno. O pensamento moderno também é isso. Você percebe que o que eles estão tentando se libertar não é tanto dos princípios cristãos, também tem isso, mas o principal, assim, eles estão querendo se libertar do poder que eles acham que a religião tinha sobre eles, e eles não queriam se submeter. Desde o princípio, o cristianismo ele se apresentou, isso é muito claro, como o quê? Como uma revelação da verdade. Essa revelação da verdade é feita como? Por meio de palavras, por meio de termos, por meio de proposições e por meio de lógica. Pense bem o que é a revelação cristã. O cristianismo tem acesso a uma realidade, a realidade total, e ele precisa transmitir essa realidade para as pessoas, para os homens. Isso é a revelação, revela algo para alguém, ou seja, revela a realidade total para as pessoas, para os homens. Então veja, para fazer esse caminho de racionalidade, o cristianismo ele precisa fazer uso para fazer essa revelação da verdade, ele precisa fazer uso da racionalidade e da lógica. Se ele não falasse de maneira lógica, de maneira racional, o que ele diz não seria compreensível para as pessoas. Entende? Não seria compreensível para as pessoas. Então ele precisa ser lógico, ele precisa ser racional, ele precisa ser claro, a fim de tornar tudo compreensível. Então, só de pensar nisso, nós já chegamos à conclusão que o cristianismo nunca, jamais, foi um inimigo da razão. Nunca foi. Pelo contrário, o cristianismo sempre usou a razão para expressar a verdade. Sempre usou a razão para expressar a verdade. Tanto que no Evangelho de João, o Messias é identificado com Logos, que em linguagem filosófica representa exatamente a razão e a palavra. Então assim, essa ideia de que o cristianismo é irracional, o cristianismo é apenas místico, o cristianismo é sentimento, nunca foi assim. Nunca foi assim. O cristianismo sempre se comunicou de maneira racional, clara, mas uma racionalidade ampla, claro. Uma racionalidade que envolve o transcendente, que envolve o mistério, como nós já falamos nas outras duas aulas, comentando o Chesterton. Então veja, como o cristianismo sempre defendeu, sempre se expressou por meio da razão, por meio da palavra, por meio da lógica, a religião católica e mesmo a reformada vai desenvolver sistemas de proteção
dessa racionalidade e da racionalidade doutrinária. Então, quando você vê aquelas inquisições, aqueles concílios, aquelas confissões, o que elas eram? O que elas estavam buscando? Estavam buscando exatamente proteger a religião. Proteger a religião em sua racionalidade. Para que existem concílios? Para que existem inquisições? Para que existem confissões? É para deixar claro, para que existe doutrina, magistério, para deixar claro o que as coisas são, como elas devem ser compreendidas. Ou seja, lógica pura. Lógica pura, racionalidade pura. Isso é a característica da religião católica. Ela sempre foi muito racional. Muito racional. O Chesterton vai falar assim: os credos e as cruzadas, as hierarquias e as horríveis perseguições foram organizadas para a difícil defesa da razão. São todas sombrias defesas erigidas em volta de uma autoridade central, a autoridade do homem de pensar. Se nós pensarmos bem, o cristianismo sempre estimulou o homem a pensar. Pense na sua vida, pense na realidade, pense na verdade, tome decisões na sua vida pensadas. Veja que no cristianismo, na religião cristã, não há nenhum estímulo a você buscar uma iluminação que não passe pela racionalidade. Não existe. Toda a busca do crente é uma busca racional. Você é o Messias, você precisa entender a missão do Messias, você precisa aceitar a missão do Messias, você precisa se propor a seguir o Messias. Existe mistério, existe milagre, existe sentimento, sim, porque tudo isso faz parte da racionalidade, né? Não é logicidade, racionalidade fria, lógica, a racionalidade humana que envolve tudo, mas tudo consciente. Aí é que está, acho que essa palavra diz bastante, consciência. O cristianismo é a religião da consciência. Você toma consciência do que você faz. Todos os seus passos são conscientes. Inclusive, se você tiver alguma experiência mística, ela também acaba sendo consciente. Ela também acaba sendo consciente. Então, o cristianismo sempre defendeu o direito do homem de pensar. Sempre defendeu. Por isso que o cristianismo sempre foi o defensor da individualidade. O defensor do ser humano como indivíduo. Por quê? Porque ele defende o direito do ser humano pensar. Ele não é um fragmento do universo, ele não é uma poeira cósmica, ele não é um pedacinho que não vale nada. Não, ele é um ser humano que pensa. E isso sempre caracterizou o cristianismo. É uma proposta essencialmente racional, que parte da revelação da verdade e da explicação de como o homem se relaciona e deve se relacionar com essa verdade. Para pensar o que é essa revelação. É uma explicação. Olha, vocês são ignorantes. Na natureza vocês não têm como entender isso aqui. Então eu vou explicar para vocês. Ó, o mundo é assim. O homem é assim. Aconteceu isso. A consequência disso é isso outro. Então vocês precisam fazer alguma coisa para resolver isso. Eu estou propondo isso. O Messias fez isso por vocês por causa disso, disso e disso. Veja, é tudo lógico. Tudo lógico. É verdade que, principalmente a partir do século XVIII, sempre existiu, mas principalmente a partir do século XVIII apareceram variações teológicas que exploraram muito o sentimento e a irracionalidade. Muito.
já existia, desde sempre existiu isso. Desde sempre. Desde sempre. Desde Tertuliano. Mestre Eckhart. Depois, principalmente, aí a gente vai para o século XVIII, XIX, começa a aparecer algumas vertentes que vão dizer isso, porque mesmo os antigos, nem Tertuliano falava contra a razão em si. No século XVIII, século XIX, vão aparecer alguns pensadores que começam a colocar o sentimento como praticamente o único valor do cristianismo, a única coisa importante do cristianismo. Só que veja bem, já estamos falando de teólogos já influenciados pela forma de pensar moderna. Toda essa teologia jamais mística, exageradamente mística, ou não mística, porque ser místico não é o problema é começar a negar a razão. Essas teologias que começam a negar a razão são teologias essencialmente modernas, que já estão influenciadas pelo pensamento moderno, por esse levante que a modernidade fez contra o pensamento cristão. E o que acontece é o seguinte: essas novas vertentes aí que são menos racionais, elas negam o racionalismo cristão, negam a essência racional cristã, mas elas não sabem muito bem o que colocar no lugar. Elas vacilam naquilo que elas tentam usar como substituto da racionalidade cristã. E aí que surge todo o problema, é isso que Chesterton vai atacar. Exatamente isso. Entenda uma coisa. Qual é a grande vantagem cristã? Por que o cristianismo ele é superior a todo esse pensamento moderno? Bom, ele é superior porque ele é uma proposta racional, lógica, coerente, consciente, mas sem perder o contato com a realidade total. Sem perder o contato com a transcendência e com o mistério. Mas como assim? Por quê? É só você pensar. Transcendência, mistério, todas essas coisas são parte ou não são parte da realidade? Essa é a questão. Alguns pensadores mais místicos vão dualizar de maneira que vai colocar a transcendência como nem fazendo parte, quase não fazendo parte da nossa realidade, não tem a ver conosco. O cristianismo fala, não, tem tudo a ver conosco. Sim, tem tudo a ver conosco, sim. Então o cristianismo, ele trata o mistério e a transcendência como parte da realidade, sem deixar de ser racional, de ser lógico. Se nós não entendemos o mistério, muitas vezes, ou a transcendência, muitas vezes, não é porque ela não é lógica, não é porque ela não é racional, é porque às vezes nós não temos condição de entender. É um problema nosso, não da realidade. Então toda vez que você tenta superar isso, poxa, se você tenta superar uma racionalidade completa, algo que aborda tudo completo, e você tenta criar uma racionalidade superior a isso, não vai conseguir. Não tem como ser superior a isso. O que você vai dar? Numa racionalidade vai dar no seu inverso. Você vai criar algo inferior, algo defeituoso. Algo defeituoso. Então veja, o mundo moderno ele quis se desapegar da racionalidade cristã. Só que esse desapego ele tinha um sentimento dúbio. Por quê? Ele queria se desapegar
de algo que ele chamava de supersticioso. Então o pensamento moderno chega, se coloca assim como superior. Olha, isso aí, esses pensadores medievais são muito legais, muito bons, mas eles são supersticiosos. Eles estão ainda presos, dependentes de um elemento externo, né? Da revelação. Então esse é o primeiro sentimento. Mas o segundo sentimento é o seguinte: ao mesmo tempo que eles diziam que eles estavam querendo superar essa superstição medieval, ao mesmo tempo você percebe nos pensadores modernos a sensação de sufoco que eles tinham com o racionalismo extremo desenvolvido pela intelectualidade cristã. É uma coisa meio dúbia, meio estranha mesmo. Meio estranha. Para eles, você percebe que a escolástica era racional demais. Racional demais. Então, ao mesmo tempo que eles chamavam de supersticioso, ao mesmo tempo eles sentiam que aquilo era muita racionalidade. Grandes críticas que se faz à escolástica é exatamente disso. E até com certa razão, porque realmente a escolástica chegou ao exagero da racionalidade. Exagero da forma. Exagero da fidelidade à lógica. Então, veja bem, a modernidade não é tanto uma luta contra a superstição. Não é. Até porque na modernidade deu margem a tanta coisa. A tanto ocultismo. A tanto pensamento místico. Não é. Na verdade, a modernidade estava lutando contra a racionalidade. Por um ponto até eles estavam certos ali. Porque a escolástica realmente exagerou. Chesterton vai dizer assim: todo mundo moderno está em guerra contra a razão. E a torre já oscila. Então isso é interessante para nós, porque muda um pouquinho o foco. Nós temos... Se você vai em qualquer escola de filosofia, ela vai tratar a modernidade como o suprassumo do pensamento. E vai tratar a Idade Média como um período místico. Olha que louco. Com um período assim, de religiosos, no sentido bem pejorativo. Tem uma escola de filosofia muito conhecida aí, que não é escola de filosofia, desculpe. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou falar aqui. A Nova Acrópole. Não é uma escola de filosofia. É uma escola altamente baseada nos estudos da Helena Blavatsky. Bom, Helena Blavatsky, século XIX. Helena Blavatsky, completamente influenciada por esoterismo, por ocultismo e por religião oriental. Ela se apresenta, você vai ali, qualquer escola que tem espalhada aqui na minha cidade tem uma, tem em vários lugares do Brasil, Nova Acrópole, filosofia à maneira clássica. Bom, não é a maneira clássica. Não é a maneira clássica. É uma escola de esoterismo, que tem elementos filosóficos. Tem elementos filosóficos, mas é uma escola de esoterismo. E se você pega a grade, geralmente a grade é assim, passa pelos gregos e pula. E vai cair na filosofia moderna. Quando não cai direto na filosofia moderna, tenta dar uma volta ali pelos orientais, para depois cair na filosofia moderna, entende? O que é isso? É a ideia de que a filosofia, o pensamento começou ali em Descartes, em Bacon. Descartes.
algumas faculdades, quando tratam de temas filosóficos e tal, algumas citam ali Tomás de Aquino, Agostinho, Máximo. Mas a maioria pula e começa a história por Descartes. Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes. Por quê? Porque eles, assim, oficialmente a Idade Média é um período dispensável, porque é um período cristão, um período que não é tão racional, já que está baseado na revelação. Mas na verdade, é uma guerra contra a razão e contra a racionalidade daquele período. Porque a escolástica medieval era extremamente racional. Extremamente racional. E nessa guerra contra a razão, a intelectualidade moderna acabou buscando seus próprios caminhos e sua própria forma de desenvolver os seus pensamentos. Ela não quer mais ter um norteador, né? Porque o pensamento medieval cristão tem um norteador, é a Bíblia, é a igreja. Tem um norteador. O pensamento moderno não tem norteador. O norteador é você mesmo, é o seu pensamento. E é nessa tentativa de autonomia que o pensamento moderno acaba desenvolvendo valores capengas. É isso que o Chesterton fica insistindo. São valores capengas, mal encaixados. Valores que, em vez de libertarem o homem, aprisionam o homem das maneiras mais diversas. E ele dá alguns exemplos. Ele vai falar, por exemplo, da doutrina da vontade, né? Precisamos libertar o homem e tem que valorizar a vontade humana. Legal. Acabou no quê? Acabou numa adoração da vontade. Você vai ver isso em Schopenhauer, você vai ver isso em Nietzsche. Adoração da vontade. O homem vira escravo da vontade, quer dizer, ele tenta se libertar e vira escravo da vontade. Chesterton vai falar assim, com essa doutrina da divina autoridade, da vontade, eles acham que podem libertar-se da fatídica fortaleza do racionalismo, porém, a aceitação do mero querer de fato paralisa a vontade. E outros problemas vão acontecendo. Por exemplo, nessa luta contra o racionalismo cristão, o moderno vai começar a duvidar do próprio pensamento. O medieval nunca duvidava do próprio pensamento. Por quê? Porque a revelação dizia, não, fica tranquilo quanto a isso. O moderno, ele se desapega disso, ele começa ele mesmo a duvidar. O Chesterton vai falar, o jovem cético diz, eu tenho o direito de pensar por mim mesmo. Legal. Só que o velho cético, né, o cético já total, diz, eu não tenho direito de pensar por mim mesmo, não tenho absolutamente direito de pensar. Olha que louco. Isso é consequência desse desapego. E são vários exemplos. Olha, esse mundo cristão é um mundo meio... Você não sabe direito, você fica dependendo da vontade divina. Não, o mundo tem uma ordem. Legal. Só que isso, quando isso é desapegado, isso vai se desenvolvendo de tal forma que acaba onde? No mecanicismo, por exemplo. No determinismo, no fatalismo, por exemplo. Existem diversos exemplos disso. Diversos. Então, o mundo moderno acabou se tornando um depositório de valores mal colocados. Mal colocados. Valores que muitas vezes tentam repetir os próprios valores que o cristianismo ensinava. Mas agora não sabe muito bem o que fazer com isso. Por exemplo, Chesterton dá um exemplo da humildade. O cristianismo fala de humildade, né? Mas o Chesterton vai falar assim, mas o mal que a gente sofre hoje é a humildade no lugar errado.
A humildade se deslocou da ambição e se colocou na convicção. O que ele quer dizer? Pô, humildade é assim, é para você se colocar no seu lugar no mundo. Não ambicionar mais do que você deveria ambicionar como ser humano. Mas a humildade na modernidade acabou se tornando assim. Você não pode ter pretensão de estar certo. Você não pode ter pretensão de ter convicções. É isso que a modernidade ensina, né? A gente tá vendo isso hoje, com o pós-modernismo que levou isso à última potência. A gente tá vendo isso claramente. Você não pode falar que tem certeza. O que é isso, certeza? Isso é opressor. Você ter certeza de alguma coisa. Bom, tá aí. A humildade é um tipo de humildade, não é? Mas a humildade mal colocada. Veja o que fizeram com a tolerância. Isso é má colocação. Veja que são todos valores cristãos, pô. Olha o que fizeram com a relação com os pobres. Valor cristão. O que fizeram com a diversidade. Diversidade é um valor cristão. Talvez nem todos saibam. As escrituras dizem assim, ó. Deus não faz acepção de pessoas. Ponto. Diversidade. O que transformaram a diversidade hoje? Transformaram a diversidade em relativismo. Em relativismo. Veja, a religião, ela não é relativista. A religião, ela não é algo sem convicção. Pelo contrário, a religião é aquilo que possui acesso à realidade toda. E qual é a missão da religião? A primeira, né? A primeira missão da religião é pegar essa realidade, que é incompreensível em primeiro momento para o homem, né? Tomás de Aquino fala que o homem por si mesmo, se ele for tentar entender tudo, ele vai ter muita dificuldade e os resultados dele, as conclusões dele vão estar cheias de erros. Então a religião, ela entra como uma decodificadora dessa realidade. Ela traz a realidade, meio que até simplifica essa realidade para o homem, para que ele possa entender. Então é a realidade, está ali, vem a religião e põe essa realidade diante do homem. Bom, essa é a mesma natureza da razão. A razão faz exatamente a mesma coisa. Torna a realidade compreensível. Torna a realidade entendível. A mesma coisa que a religião faz. Então o Chesterton vai falar, ó, religião e razão têm a mesma natureza. Por quê? Porque as duas são o reflexo do real. A razão é o reflexo do real. E aí Chesterton completa, na medida em que a religião já desapareceu, a razão vai desaparecendo junto. Por quê? Porque ambas têm a mesma natureza primária e autoritária. E aí a gente chega naquele ponto que foi o que pegou para os modernos. Porque eles podem até falar que o problema deles era com a superstição, mas o problema deles era com o autoritarismo da religião. A religião é autoritária. A religião é autoritária. E a religião é autoritária? Eu vou dizer para vocês. Claro que ela é. Da mesma maneira que a razão também é. Elas têm a mesma natureza, religião e razão.
Porque elas estão traduzindo a verdade para nós. E nessa tradução não tem meio termo. A verdade é. Se a verdade é, não tem meio termo. Ou está certo, ou está errado. Ou é, ou não é. Então, nesse sentido, a religião também é autoritária, como a razão é autoritária. Não tem como fugir disso. E ao tentar fugir disso é que a modernidade criou um monte de fragmento maluco. Então, a religião, o cristianismo, como a razão, criam limitações, é óbvio. Você é livre para pensar o que você quiser? Não. Você não consegue pensar o que está fora da lógica. Isso é tão forte que nem mesmo Deus pode negar ele mesmo. Porque isso faz parte da realidade. Deus é a realidade. E isso é limitação, nós somos limitados, sim. Então essa busca, liberdade total, não existe isso. Nós estamos limitados por realidades. Isso nos dá limites. Da mesma maneira que um quadro é um limite de um artista. Tudo é limite. Então, quando a modernidade tenta se livrar da racionalidade cristã, na verdade, se livra da racionalidade. E abre as portas exatamente para a irracionalidade. Vocês nunca pensaram por que é na modernidade que tem tanto ocultismo, tem tanto esoterismo, tem tanta irracionalidade? Como que nós chegamos nisso agora com o pós-modernismo, que é a irracionalidade levada a nível supremo? Fruto da modernidade, que jogou fora, fez de tudo para negar a racionalidade da religião, sem conseguir colocar nada no seu lugar.